Fala pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui. E para você que não está acompanhando aí o nosso curso gratuito de PixelR, já estamos na nossa quinta aula hoje, né? Aqui estão todas as aulas que já teve. Então acompanhe essa playlist aí de PixelR Editor. Então eu recomendo que você veja todas as aulas, desde a aula de introdução e até a aula 4 aqui. E hoje vamos para a nossa quinta aula, falando aqui sobre ferramentas e apresentando as ferramentas. E como sempre os recados, né, aí na descrição. Então o treinamento aí que tem aulas de PixelR, que é o mestre das thumbnails, e também se você quer aprender Canva do básico ao avançado, tem o treinamento aí também na descrição. E caso você queira artes editáveis, né, packs editáveis, também dá uma olhada na descrição. Então vamos lá iniciar nossa aula aqui de hoje. Hoje a gente vai trabalhar com essas ferramentas aqui, desde a caneta, né, também o pincel, também o apagador e a ferramenta de substituição de cores. Então vamos começar com a ferramenta de caneta. Clicando aqui na opção de caneta, você tem a primeira opção, que é simples. Então eu vou aqui no caso aumentar o tamanho do pincel para ficar melhor de ver. E aqui também tem a questão do valor, ó, que é a força desse pincel no caso. E a opacidade está aqui no final, vou deixar em 100%. Vou clicar na imagem aqui meio aqui em branco. E aqui ó, eu vou desenhar com esse primeiro pincel, né? Eu vou fazer um desenho com esse primeiro pincel. Então eu coloquei aqui o tamanho de 35, ó. Então ele fica mais forte, mais grosso, para você ver aí. E essa é a opção simples aí da caneta. A caneta você pode utilizar em algumas funções, né? Dá para utilizar em posts, dá para utilizar em vários momentos, né? Mas você tem que saber trabalhar certinho com essa ferramenta também. Tem a opção neon, olha só como fica. Eu vou até usar também outras cores aqui. Tentar o amarelo para ver. Tá vendo? Essa é a opção neon. Então eu acho que essa opção seria bom para fazer tipo isso, uma borda num personagem para destacar alguma coisa, seria interessante. Também tem a opção aqui esboçado, vamos ver, ó, é a opção que ela dá meio que umas curvinhas, ó, quando você vai desenhando. Também tem a opção paralelo, cria várias linhas, ó, paralelo, fica todo bugado essa coisa. Tem a opção também trilha, ó. Esse pincel ele meio que não vai na hora que você desenha, vai um pouco atrasado. Tem a opção também de sombreado, aqui, tudo isso na opção de caneta, tá certo? Também tem a opção de peludo, olha só. Tem a opção giz de cera, eu acho bem legal essa opção aqui, giz de cera. Eu vou até colocar aqui um branco, e vou aumentar também o pincel pra gente ver. Olha só. Eu gosto de utilizar esse efeito de giz de cera, ó. Muita gente tem dúvida até em como faz em outras ferramentas, ó. Fica bem legal esse efeito de giz de cera aqui, ó. Pintar aqui toda a tela pra gente ver. Então esse é o efeito de giz de cera e o último é o efeito de tinta, né? Para a tinta ela vai pintar toda aquela parte. Então essa ferramenta caneta você pode alterar tanto o tamanho, o valor e tudo isso, e também algumas opções de pincel que eu mostrei para você. Agora vamos para a nossa ferramenta número 2, que é a de desenhar. Desenhar, no caso, a nossa ferramenta de pincel, né? Quem faz parte aí do treinamento Mestre das Thumbnails já conhece um pouco essa ferramenta aqui que a gente utiliza às vezes, né? Que é a ferramenta de pincel, que é bom para fazer, que eu uso mais, né? Na verdade é para fazer os contornos. Então, aqueles efeitos daquelas thumbnails brilhantes dá para fazer usando essa opção, mas tem que ter bastante cuidado, né? Diminuir bastante o pincel. Então, deixar aqui mais ou menos em 6, aumenta a suavidade, diminui o passo. Também tem que criar uma nova camada, né? Eu tô usando esse personagem aí, jogador de basquete, para fazer os detalhes aqui, ó. Por exemplo, eu vou tentar fazer meio que um brilho aqui, ó. Claro que essa opção de pincel aqui você pode pintar várias coisas, né? Em vários momentos você pode utilizar. Estou mostrando aqui mais ou menos o que é que eu utilizo, né? Onde é que eu utilizo essa opção de pincel normalmente em minhas artes, no caso thumbnails. E depois, se você fizer mais ou menos ali onde você queria, ó, você pode ir na opção de filtro, brilho externo. Aí fica essa cor toda esquisita, ó. Mas é porque a gente vai mudar ainda. Clicar em pluma e vou diminuir bastante aqui a opacidade. E posso aumentar o tamanho, ó. Ele vai dar meio que um brilho naquela região ali, tá vendo? Então dá para usar de diferentes formas. E também outra coisa que eu sempre faço, né, que eu uso até mais do que isso,
é a questão de aumentar bastante o pincel. Olha só, você aumenta bastante o pincel, escolhe uma cor de sua preferência e faz, né? Também pode diminuir um pouco. Então você faz o que? Luzes atrás do seu personagem. Aqui é muito usado também thumbnail, em posts, né? Você pode usar em posts também. É criar esse efeito de luz atrás do seu personagem também, né? Claro que é bem mais trabalhado e bem feitinho, né? Não é assim, mas aqui é só um exemplo. Então essa ferramenta de pincel, você tem essa opção de escova aqui, você tem a opção de tamanho, né? Como já mostrei, o passo também, que ele deixa meio que umas bolinhas no pincel, a suavidade também, aí tem o fluxo aqui, ó, e também as opções de pincel, espelho, vertical, horizontal. Tem alguns que você pode estar utilizando aí, vendo, ó, dispersão também, ponta dura, use a pressão, também tem todas essas opções aí que você pode dar uma olhada, mas eu mais que utilizo dessa forma aqui o pincel. E o pincel é uma ferramenta bastante usada aí, então é assim que se usa. E aqui agora a opção de apagador, né? Então a opção de apagador, a função quase a do contrário, a do pincel, né? Então diminui aqui o passo e também você pode aumentar ou diminuir a dureza desse apagador, né? Então apaga as coisas que foram feitas naquela camada que está selecionada aqui do lado, ó. Por exemplo, eu quero apagar essa luz que eu fiz nesse personagem, ó, na opção de pincel. Então eu deixo a camada aqui selecionada e apago aquela luz, ó, que estava aqui atrás. Então a luz estava assim e eu apaguei com o pincel. E aqui também você pode controlar a opacidade, né? Se não quer que ele tire tanto, né? Faça um efeito mais degradê. Também tem a opção de ponta dura aqui, ó, fluxo e tudo isso. Então essa é a função de borracha. E agora temos também a opção de substituição de cores. Então mude a cor de uma área para outra desenhando. Então você vai marcar essa opção. Também a mesma coisa, ó, de pincéis e tudo mais, né? Passo, suavidade, tamanho. Então tem tudo isso, essas funções de caneta, desde caneta aqui até essa função aqui, elas funcionam meio que igual a questão do pincel lá. Você pode mudar automático, pode mudar matriz, saturação, brilho e preencher. Então vou deixar aqui em automático, vou aumentar um pouco essa tolerância. Também tem a opacidade aí também que está em 100%. E eu vou escolher uma cor aqui. Eu vou escolher esse roxo. Então no automático ele meio que não vai fazer bem certinho. Então mudei aqui para matiz e ele faz mais certinho aqui em cima da cor. Então eu troquei essa cor aqui, ó, meio que na cor verde ele faz mais certinho. Então você pode trocar as cores. Você pode escolhendo cores aí, ó. Mudar ali as formas, ó, lá brilho, saturação, preencher. Então você vai mudar as cores de imagens que você tem aí, claro, manualmente, que é no pincelzinho. Então temos os modos aqui em cima, né? Temos o tamanho dessas escovas e também temos a tolerância e a opacidade. Então é isso, ó, você pode pegar e mudar as cores de várias coisas, ó, como eu estou fazendo aqui, ó. Deixa aquela camada selecionada, ele era assim, ó, e eu posso alterar a cor dessa camada aqui, ó, alterou até a cor da bola. Então essa é a ferramenta de pincel aqui na substituição de cores. Então dá uma olhada aí nas outras aulas, né? E também, se está gostando do conteúdo aí, se inscreve no canal. Se você quer se profissionalizar cada vez mais na ferramenta, dá uma olhada nos links da descrição, que eu tenho certeza que vai te ajudar demais a você estar vendendo esse serviço aí para outras pessoas e podendo lucrar usando as ferramentas gratuitas como Canva, PixelR, Photopea, entre outros. Então é isso, valeu e até a próxima. Tchau.